meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as birras das crianças, como os pais, professores, né? E até os psicopedagogos podem lidar com isso. Se você gostou desse tema, continue aí no vídeo. Como nós devemos agir, principalmente os pais. Se você gostou desse tema, deixe seu like, se inscreva no canal, nos siga no Instagram, tá bom? Já deixo aqui um beijo para os novos inscritos, para aqueles inscritos fiéis. E peço também para vocês que deixem comentários aí no vídeo para poder dar sugestões de tema e fazer o canal crescer, tá bom? Então, como nós estávamos falando, o tema é birras. Sabemos assim que os 2 anos é como se fosse a adolescência do bebê. É onde ele vai fazer mais birra, mas não significa que outras crianças menores ou um pouco maiores façam birra também, né? Não é uma coisa específica da idade de 2 anos. E como nós vamos lidar com essa birra da criança? Primeiro, principalmente você pai, o que você tem que analisar? Sua criança tá doente? Sua criança tá com fome? Sua criança tá com sono? Ela tá suja? Tem algum motivo para ela se irritar? Se tiver algum desses motivos, é simples, é só você resolver. Se ela estiver suja, você vai limpar. Se ela estiver com fome, você vai dar comida. Se ela estiver com sono, você vai pôr para dormir e afins. Porém, sempre a criança vai fazer birra querendo, na grande maioria, né? Querendo algo. Por exemplo, você vai no supermercado e a criança faz uma birra porque ela quer levar tudo que ela quer. E pai, mãe, professor, é importante falar o não para a criança. Porque na vida nós não temos o sim para tudo. Então a criança tem que lidar com essa frustração desde pequena. Entender que existe o sim, que ela vai conseguir o que ela quer, e o não. O que eu falo para você? Se você é pai, se você fez toda aquela checklist ali que eu te falei do começo, a criança não tem nada, ela tá fazendo birra porque ela quer algo, simples. Você converse com a criança e fala, enquanto você estiver fazendo birra, você não tem. A hora que você parar, aí nós vamos conversar. E você vai ver se essa criança merece ou não merece aquilo que ela tá fazendo birra. Não significa que você é obrigado a deixar ela fazer o que ela quer, a dar o que ela quer, fazer todos os gostos. Talvez o que ela quer não seja algo legal para ela, algo positivo. Por exemplo, você deixou seu filho fazer tudo o que quer enquanto é pequeno, por exemplo. Deu de tudo, chorou, fez para não ficar escutando o choro. Aí seu filho cresce, ele não vai saber lidar com as frustrações com o não que a vida fornece. Se um dia, quando ele tiver adolescente, chegar para você e falar que quer fazer uma tatuagem, por um piercing, por exemplo, isso é meramente um exemplo que eu tô dando, e você falar, não, você não vai fazer, você sempre diz sim para tudo. Vai ser uma frustração, e você não vai conseguir. Então, você tem que falar o sim, com certeza tem. Só que você tem que ponderar. A hora do sim é a hora do sim. A hora do não é a hora do não. Lógico que tem umas crianças que elas ficam demasiadamente irritadas, querem bater no pai. Pode ser que essa criança tenha um TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, ela vai te desafiar mesmo porque você é autoridade. Tem vídeo no canal, depois vocês podem acessar aqui embaixo o box de informações que vocês vão ver. Porém, mesmo que essa criança tenha o TOD, o transtorno, não significa que você tem que fazer nada que ela pede, no caso, sempre, né? Uma coisa ou outra que você pondera, acha legal, tudo bem, não tem problema. Mas o não existe e precisa saber disso.
Ou simplesmente você não vai falar um não, mas você vai falar um não e explicando o motivo. Por exemplo, a criança quer um brinquedo. Você fala, não é hora de brincar agora. Nós vamos, por exemplo, nós vamos comer. Depois que você comer, você pega o seu brinquedo. Se você não quiser, se você não for se alimentar, você não vai pegar o brinquedo de jeito nenhum. Então, você deu um não momentâneo e explicou o motivo. Ou, por exemplo, você vai falar assim para a criança, no impulso, a criança tá no sofá. Não! Grita, fala, desce daí. Não, você pega e fala, não pode. Aí você vai explicar o motivo. Se você subir aí, você vai cair, você vai machucar. Sempre tentar dialogar com essa criança, sempre explicar para ela o motivo do não, que é o mais viável, porque o não, simplesmente ela vai ouvir um não, mas não sabe nem por quê, dependendo da idade da criança. Até maiorzinho, lá com seus 5, 6 anos, não fala. Até nós que somos adultos, se você quiser alguma coisa e alguém falar não, às vezes você vai entender o motivo, mas às vezes não. Simplesmente o não, mas por quê? Então, sempre é bom você explicar o não e o que permeia esse não. Como que vai falar para essa criança, tá? Não é simplesmente jogar o não na criança como uma bomba e deixar ela se resolver. Não, você tá correto. Tem que do mesmo jeito que a criança tá expressando seu sentimento, você vai conversar com ela, vai falar: eu te entendo, eu sei que você queria isso, eu sei que para você isso é muito importante, é muito legal, por exemplo, que nem o exemplo que eu dei do brinquedo. Porém, agora você não vai brincar. Você vai se alimentar, você vai lanchar, você vai, enfim, vai fazer sua tarefa, você vai fazer, né, a sua atividade que tem para fazer da escola, por exemplo. Porque ela também é importante. Então, você vai ponderar todos os pontos. O diálogo é a chave. Então, vamos recapitular. Você vai falar ou não? Claro que vai. Você vai explicar o motivo. Você vai se pôr no lugar da criança, como, por exemplo, você vai falar: eu te entendo, eu sei que você queria, que nem eu acabei de explicar para vocês. É isso, é o sentimento de empatia, porque nós também já fomos crianças, nós também tivemos a nossa fase do choro, isso é comum. Só que tem que saber lidar para essa criança crescer e ser um adulto bem resolvido e saber também lidar com as frustrações que no futuro não vai causar. Por exemplo, um adulto, ele quer ser promovido, ele quer ganhar bem, ele quer ter um bom emprego, só que nem sempre ele tem isso. Ele quer ter uma casa, só que às vezes ele tem que pagar aluguel, ou não existe. Às vezes ele tentou o financiamento da casa própria e não deu certo, o não existe. Então, vamos trabalhar isso na base, desde bebê, quando a criança é bem pequena, quando a criança vai crescendo, quando ela está em fase escolar, dentro de casa, fora de casa. Quando ela vê um amiguinho com algo que ela quer e você, pai, não tem o dinheiro para comprar, aí você vai falar: não, você não vai ter esse brinquedo agora. Aí você vai explicar o motivo: por causa disso, 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 eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou trabalhar, e talvez em tal dia a gente consiga comprar. Tudo explicado. Então, sempre voltado assim para o sentimento da criança. E o mais importante, abaixe, fique no nível dela, olho a olho, para ela sentir a verdade no que você está falando. E lembra, já falei isso em alguns vídeos, mas eu vou repetir. O que você falar para a criança, o que você combinar com a criança, cumpra. Então, tente fazer combinados possíveis, não impossíveis. Se você se comportar, te dar uma boa nota, você quer a bicicleta agora, por exemplo, mas eu não vou te dar, mas se você tiver tirar notas boas, passar de ano, eu te dou. Aí a criança vai lá, passa de ano, não tem a bicicleta. Entendeu? Sempre cumprir o combinado que você fizer com a criança. Então, analise bem a situação, converse com a criança. Birra existe, choro existe,
Mas lembre-se, se coloque no lugar dela. Porque a criança, ela é esperta, ela vai te testar e ela vai saber até onde é o seu limite. Então, mostre para ela que você não tem ponto fraco, que você consegue conversar com ela, tá bom? E cumprir o que você prometeu para ela. Lembre-se, o diálogo é a chave. Então, parte do diálogo, se coloque no lugar dela, explique o não, explique as consequências do não, né? Se você for a longo prazo dar aquilo que ela solicitou, explique por que vai demorar um pouco. Beleza? Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.